Amém, irmãos? Hoje eu quero compartilhar um texto sagrado com os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus, que se encontra no livro de Marcos, capítulo de número 5 e versículo de número, capítulo 5 e versículo de número 25, que fala acerca da mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. Amém? Vou ler para ganhar tempo, louvado seja Deus. Desde já, gostaria de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Que a paz do Senhor Jesus entre no seu lar, na sua mente, na sua alma, no seu coração, na sua casa. Aleluia, louvado seja Deus, que nesta manhã, aleluia, de quarta-feira, que Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Vou ler aqui. E certa mulher havia 12 anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido com muitos médicos, e desperdiçando tudo quanto tinha, nada lhes aproveitava, isso antes indo a pior. Versículo 27, e ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes, porque dizia-se: tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo lhes secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Meu Deus e meu Pai, abre as portas da revelação da Tua Palavra, Senhor. Em nome do Teu Filho amado Jesus, abençoa os ouvintes que vai ouvir, Pai, aqueles também que não vai poder, Pai, vai abençoando em nome do Teu Filho amado Jesus, ó Deus. Ó Pai da glória, faça com que a Tua palavra vá, meu Deus, e produza o resultado para o qual está sendo enviada. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu gostaria que vocês focassem em uma coisa ao qual hoje me chamou bastante atenção, acerca dessa mulher que havia 12 anos com fluxo de sangue. A Bíblia diz que, aleluia, ela tinha 12 anos padecendo na mão de muitos médicos, aleluia, louvado seja Deus, e de nada lhe aproveitava. Só que o que eu quero que você, aleluia, enfatize aqui dentro dessa mensagem, ao qual me chamou bastante atenção, acerca da fé desta mulher. Aleluia, louvado seja Deus. E toda a fé eu vim acabar de compreender, lendo esse texto sagrado, que toda fé, ela requer uma ação. Aleluia, louvado seja Deus. E toda ação, ela requer uma reação. A Bíblia diz que agora esta mulher, louvado seja Deus, gastara tudo o que ela tinha. Só que a Bíblia diz no versículo 27 do livro de Marcos, que ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouve, eu venho notar que é uma ação. Ela ouvindo falar de Jesus, veio por trás entre a multidão e tocou nas suas vestes. Ou seja, quando ela ouve falar de Jesus, aleluia, louvado seja Deus, automaticamente causa, aleluia, um impacto de reação a ela ouvir, uma ação ao ouvir a palavra, ao ouvir falar de Jesus. E quando ela ouve, causa nela uma reação, ela diz: não, vou tocar nas vestes desse homem. Ela ouve uma ação, ela vai, reação, aleluia. Ou seja, ela com a fé dela, ela produz uma reação. E ela diz: eu vou tocar nas vestes deste homem, louvado seja Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela ouve falar, dentro dela ela diz: não, eu vou tocar, porque somente eu tocar nas vestes dele, eu ficarei curado. Ou seja, ela está aplicando a fé com uma ação. E toda ação, ela requer uma reação. Se você aplica a sua fé com uma ação, ela vai ter uma reação.
Por que eu estou dizendo isso? Porque, amados irmãos, se nós formos ver, toda a fé, ela requer uma ação, para que venha produzir uma reação. Ou seja, quando eu tenho fé, vamos supor aqui um exemplo, que eu tenho uma fé que o meu parente vai se libertar da droga. Só que para isso eu só tenho uma fé, eu não tenho uma ação. O que é ação? Ação é aquilo que nós, aleluia, coloca em prática. Aleluia, louvado seja Deus. Porque se eu tenho uma fé e ação, eu digo, não vou ficar parado, eu vou agir. Ou seja, eu vou entrar em oração, vou entrar no joelho. Eu tenho fé que ele vai se libertar, mas eu vou produzir uma ação. Ou seja, que é a oração. Vou orar, vou jejuar, aleluia, vou consagrar pela vida dele, porque eu sei que Deus vai libertar. Ou seja, uma ação. E toda ação requer uma reação. Ou seja, quando Deus vê a sua fé e a sua ação, ele vai produzir uma reação. Aleluia, porque muitas das vezes, talvez eu e você, nós usamos a fé, mas nós não usamos a ação. Nós temos a fé, mas espera acontecer. Porque a fé, ela é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza daquilo que se espera. Então, toda ação requer uma reação. Se eu tenho uma ação junto com a minha fé, Deus vai agir. Ou seja, vai causar em Deus uma reação. Então, ele vai reagir ao meu favor. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E é isso que eu quero que você entenda nesta manhã. Aleluia, louvado seja Deus. Você rápido e objetivo naquilo que Deus proporcionou para nós, para que o vídeo não fique muito grande. Peço a vocês que, em nome de Jesus, curta, comente, compartilhe, se inscreva no meu canal, em nome do Senhor Jesus Cristo. Me ajude a alcançar, aleluia, um pouco de inscrito, para que eu possa fazer live. Louvado seja Deus, para que eu possa entrar ao vivo aí pelo YouTube. Amém, meus irmãos? Então aqui, ela disse, se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu ficarei curada. Porque ela dizia consigo, se tão somente eu tocar, sararei. Então, quando ela aplica esta fé junto com uma ação, ocorre uma reação. Olha o que diz o versículo 29. E logo lhes secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo já está curada daquele mal. Olha aí, irmãos, você está vendo que toda ação requer uma reação? Toda ação requer uma reação. E se eu aplico a minha fé junto com a minha ação, porque não é você ficar com a fé e ficar parado. Não, eu vou esperar aqui que eu tenho fé, que Deus vai curar, Deus vai libertar. Não só basta só isso. A gente tem que ter a fé e tem que ter ação. Ação é que nós tem que correr atrás, tem que subir monte, tem que orar, tem que jejuar pela vida do nosso ente querido. Porque se nós fazer isso, usar a fé com uma ação, vai ocorrer imediatamente uma reação da parte de Deus sobre as nossas vidas. Então foi o que aconteceu. Essa mulher aplicou a fé junto com uma ação. Então ocorreu uma ação. E quando ela toca, aleluia, louvado seja Deus, ela sentiu já no seu corpo está curada daquele mal. E ela, se você for ver, uma fé tão grande que essa mulher teve, porque segundo a lei, aleluia, louvado seja Deus, de Moisés, ela não podia estar em sociedade. Ela não podia estar caminhando junto com todos ali, porque ela era considerada imunda por causa da sua hemorragia de sangue. Então ela não podia estar caminhando na sociedade, porque se alguém conhecesse ela ali, era capaz dela ser apredejada até a morte. Só que o que me chama a atenção é porque ela não, irmãos, ela não quis nem saber disso. Porque ela já tinha perdido as esperanças, já tinha gastado tudo. Mas ela ouviu falar de Jesus e ela falou, não, eu vou tocar nas vestes deste homem. Independente do que ela poderia ocorrer com ela, aleluia, louvado seja Deus, naquele lugar. Porque se alguém conhecesse ela ali, segundo a lei de Moisés, ela é digna de ser apedrejada até a morte, porque ela é considerada impura, louvado seja Deus. Só que se você for perceber, ela não ligou para isso.
Ela correu atrás daquilo que ela queria. E quando ela corre atrás daquilo que ela queria, quando ela toca nas vestes de Jesus, o que me chama bastante atenção é que Jesus, ele para. Ele para, olha ao redor e começa a interrogar os seus discípulos e dizer quem foi que me tocou. O discípulo diz: olha, mestre, não vê que a multidão te oprime, te aperta e tu dizes quem me tocou? Aí Jesus diz: alguém me tocou, porque bem conheci que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Então é isso, irmãos. Toda ação requer uma reação. Aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. Aleluia, ela colocou a fé e colocou a ação. Aleluia, louvado seja Deus. E quando ela aplicou a ação, ela automaticamente recebeu a reação, ou seja, a sua cura, o seu milagre. Aleluia, que ela tanto necessitava, louvado seja Deus. Então é isso que hoje, nesta manhã de quarta-feira, você venha aplicar a sua fé com a sua reação. Porque você vai ver, pode deixar aí nos comentários, você vai ver que quando você aplicar a sua fé com a sua ação, você vai ver imediatamente uma reação da parte de Deus. Porque não só necessita eu aplicar a minha fé, mas sim também aplicar uma ação para que venha ocorrer uma reação da parte de Deus. Amém, meus irmãos? E que o Espírito Santo de Deus, aleluia, continue a falar em cada coração nesta manhã. Corra atrás do seu milagre, do seu propósito, aleluia, da libertação do seu parente em nome do Senhor Jesus Cristo, mas corra com fé, aleluia, e com ação, porque toda ação requer uma reação. Amém? Que o Espírito Santo de Deus vos abençoe, aleluia, louvado seja Deus nesta manhã. Continue a falar no seu coração, louvado seja Deus, curta, comente, compartilhe, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Deus abençoe. Forte abraço.